Vamos ver se a advogada fala agora. Vamos para lá. Doutora. Mas tudo bem. Quando todo mundo estiver ouvindo, todo mundo bem. Doutora, só para identificar para a edição, nome e sobrenome e a função da senhora, por favor. É Luísa Ferreira, sou advogada criminalista, advogada também pelo Innocence Project Brasil, e nós atuamos na defesa do Francisco Marinho. Conta pra gente um pouco dessa trajetória, doutora, desde o momento que vocês pegaram o caso até agora, esse desfecho tão feliz, não só para o Francisco, mas para a família inteira dele. O caso do Francisco Maílon, quando ele chega ao projeto, ele chega como todos os casos chegam, né? A família geralmente nos procura, alguém próximo, encaminha cópias do processo e então a gente faz uma seleção prévia para ver ali, porque o projeto tem requisitos muito específicos, muito diferente do que nós advogados fazemos no nosso escritório. O projeto tem ali as suas premissas, né? E que são inegociáveis. Primeiro, a gente só trabalha com inocente. A gente não busca a inocência judicializando um pedido se ainda há alguma dúvida. A gente só entra efetivamente num caso pelo projeto quando a gente tem certeza absoluta da inocência e o segundo ponto de que a gente consegue comprovar essa inocência com elementos, seja demonstrando provas novas, seja demonstrando uma nulidade ali muito flagrante, uma inconstitucionalidade. No caso do Francisco, é um processo extremamente volumoso, foram 81 volumes, 16 mil páginas, e aí a gente passou, é interessante ele trazer a referência ao Covid, porque nós assistimos ao podcast sobre o crime da 113 Sul, e depois conversamos, a gente sabia do desafio, que era o caso, um caso muito complexo, né? Um triplo assassinato, 4 pessoas processadas, condenadas, e a gente então combinou, vamos estudar o caso no detalhe, e assim o fizemos por 2 anos. A gente passou diversas turmas, né, do projeto que a gente tem de extensão com a FGV, com a faculdade, e aí a gente foi estudando, entendendo e, lógico, identificando uma série de inconsistências, sobretudo do ponto de vista da investigação e da acusação. No que diz respeito a Francisco Maílon, para que fique bem claro, a gente nunca fez nenhuma análise em relação aos outros envolvidos, investigados. E aí, então, ultrapassado esses 2 anos, nós chegamos à conclusão, primeiro, que sim, sem sombra de dúvidas, o Francisco Maílon sempre foi inocente, tal como ele sustentou a vida inteira. E o segundo sim é que a gente tinha elementos, pelo menos ali, né, aqueles já dispostos no processo, elementos para reivindicar esse reconhecimento de inocência, mas a gente optou por dar um passo pela metade, vamos dizer assim, e aí a gente entrou com um pedido, que eu acho que foi o grande diferencial nesse caso do Francisco, que a gente fez um pedido específico de produção de prova. E de prova que poderia ter sido produzida lá atrás, em 2010, quando ele passou a ser investigado, quando ele foi trazido ao processo, num movimento que a gente chama de chamada de Corréu, que eram os co-investigados, os executores do crime, né, que trazem outra pessoa para os fatos para diminuir a sua responsabilidade. Mas, enfim, a gente entra com esse pedido de produção de prova e provas básicas, tá? Provas que hoje em dia, né, todo mundo está com seus celulares aqui, e todo mundo só pode ser identificado pela sua geolocalização. Então, a gente pediu, porque quando o Francisco Maílon foi pela primeira vez ouvido, lá em 23 de novembro de 2010, na Corvida, perguntaram qual era o telefone celular dele, ele informou o número de telefone celular dele com a ressalva expressa, constatada no depoimento dele, que aquele número era um número recente. Como os fatos diziam respeito a mais de 1 ano antes, ele ainda fala, eu não me lembro do meu número à época, eu preciso levantar essa informação, mas o meu número hoje é esse, à época eu não sei. E aí quebraram o sigilo do número dele, sabendo que não era o número que ele utilizava à época. Então, é óbvio que não veio, nunca voltou nenhuma informação conclusiva a respeito dessa prova técnica. Aí sim, uma prova com muito mais valia que um depoimento, que um testemunho. Um outro pedido que a gente fez também, então, era tanto a geolocalização dele, né, a partir da pesquisa de Herbes e fazer a triangulação para saber onde ele poderia estar no momento dos fatos, e o segundo, mais importante, DNA. Como vocês podem imaginar, o crime foi um crime bárbaro, né? Foram desferidas mais de 70 facadas nos corpos de 3 vítimas e, portanto, foram identificadas uma série de sujidades, de resquícios de material genético pela casa, em
assim, na maçaneta, na porta, no chão, um pano de cozinha com sangue. E aí, assim que o Francisco foi preso, ele, claro, colheram o material genético dele, coletaram o sangue dele, e a gente fez esse pedido. Pelo amor de Deus, faça um confronto desse material genético identificado na cena dos fatos, que está ali preservado no Instituto de Criminalística aqui do Distrito Federal, que nós fomos atrás, e está assim preservado, como todos ficam, é um instituto muito sério, e a gente pediu, então, ao Tribunal de Justiça Federal, aqui do Distrito Federal, a gente pediu para ter a oportunidade de finalmente produzir alguma prova em relação ao Francisco Maírlon, porque é exatamente esse o ponto do caso. O Francisco, ele foi, a gente chama de um dano colateral nesse processo. Ele não foi uma pessoa efetivamente investigada, processada, acusada. Ele entrou num contexto que fazia sentido para os agentes policiais, que fazia sentido para a hipótese acusatória, assumida como verdadeira pelo Ministério Público, só que ninguém se preocupou, de fato, com essa vida, com essa pessoa. E aí, quando a gente faz esse pedido, depois desses longos 2 anos estudando, a gente encontra o quê? As portas do tribunal fechadas para a produção probatória. A gente não estava pedindo absolvição, a gente não estava falando em nulidade, nada, a gente só queria ter a oportunidade de investigar essa pessoa. A justificativa encontrada pelo Tribunal de Justiça foi no sentido de que não importava um retorno, uma conclusão, alguma informação, uma devolutiva dessas provas que a gente estava tentando buscar, porque havia confissões. E essas confissões, elas estavam superadas e elas materializavam a autoria dos fatos no que diz respeito à participação de Francisco Maírlon. Onde é que o Francisco estava no dia do crime? O Francisco Maírlon é uma boa pergunta, né? Porque quando ele foi questionado sobre isso, foi mais de um ano depois. E aí eu te pergunto, onde é que tu estavas no dia 15 de outubro de 2024? Complicado. Ele conseguiu falar o que seria razoável, né? Uma sexta-feira, final do dia, trabalhando na mercearia. Mas, assim, certeza absoluta, talvez se tivessem quebrado o sigilo telefônico correto dele, a gente hoje tivesse uma resposta afirmativa. Houve algum tipo de pressão ali naquele primeiro momento dos depoimentos do Francisco? Enquanto a gente estudou essas 16 mil páginas, há uma série de depoimentos transcritos, né? E aí, quando a minha sócia, Dora Cavalcante, esteve aqui na Papuda conversando com o Francisco, foi ele quem falou: doutora Dora, tudo que eu falei na delegacia está gravado. Pode ir atrás, que está tudo gravado. E a gente não teve acesso a essas gravações, eu pelo menos não tinha tido acesso até então, que elas não estavam ali disponíveis no processo. A gente faz um pedido para ir atrás dessas gravações e descobre uma caixa de mídias, né, guardadas no cartório da Vara do Tribunal do Júri, aqui do Distrito Federal, com diversos CDs, e esses depoimentos estavam todos lá. E aí, lendo o papel, eu te respondo, não, imagina, não teve pressão alguma, mas assistindo aos vídeos, que aí sim é um dos nossos argumentos para entrar com pedido de revisão criminal, de prova nova, é estarrecedor, extremamente esclarecedor, no sentido de que houve muita pressão, de que todos os métodos possíveis e imagináveis para tentar manipular um depoimento, para tentar tirar a seriedade, para tentar tirar a razoabilidade, a consistência do depoimento de qualquer pessoa, todos nós aqui, foram produzidos na delegacia. O Francisco Maírlon prestou 3 depoimentos no mesmo dia em que ele foi preso, conduzido para a delegacia sem saber o que estava acontecendo. E com os flashes, né, com as imagens dele, é possível ver ele ficando descabelado, ele ficando assim com uma expressão de quem estava ali sofrendo agruras absurdas. E a pergunta, né, de $1 milhão por que alguém confessa um crime que não cometeu, está bem descrita nesses vídeos, depois de longas horas, sem uma assistência jurídica, sem a possibilidade de descansar, de comer e de dormir. Qualquer um confessa um crime, só para se tirar dessa situação. Doutora, deixa eu aproveitar. Inclusive, que ele teria confessado? Foi. O Francisco Maírlon prestou 2 depoimentos negando, inclusive ele foi posto cara a cara com o Leonardo, e o Leonardo é muito... Eu ia falar interessante, mas ele não é interessante, é triste. O Leonardo, ele narra os fatos que ele gostaria, né, que o Francisco assimilasse, absorvesse e passasse a falar.
o depoimento é ele narrando para o Francisco o que, na visão dele, ou pelo menos naquela coordenação ali com os agentes de polícia, eles gostariam de colocar no papel que teria sido a hipótese acusatória, o Leonardo se tirando da cena dos fatos, né, incluindo o Francisco e ele ficando com uma participação de quase que insignificância. Bom, nesse terceiro depoimento na Corvida, no mesmo dia 23, o Francisco passa a confessar, mas ele nunca, em hipótese alguma, confessou que subiu ao prédio, que esteve no apartamento do casal Vilela, dentro do apartamento, e menos ainda que desferiu aquelas facadas todas. Tudo que ele consegue confessar, vamos dizer assim, né, daquele jeito, né, num contexto absolutamente manipulado, coagido, é que ele teria estado na porta, nas imediações do prédio para ficar em observação caso surgisse alguém. É essa a confissão dele. Doutora, com base no que a senhora conseguiu assistir lá dentro, lembrando que a gente ainda está ao vivo desde o começo da coletiva, dá para afirmar que além da pressão, houve tortura psicológica ou mesmo física para que o Francisco confessasse o crime? Olha, tortura eu não me sinto capacitada para falar, não por desconhecimento, mas assim, eu acho que é um termo técnico específico. Então, eu vou te dizer que tortura não é o caso, não me parece ser o caso no que diz respeito a Francisco Maílon. A gente sabe que Leonardo, sim, por outro lado, foi torturado. Ele teve a perda de audição, perda de dentes, antes de ser transferido para Corvida, quando ele ainda estava em Montalvânia. E os agentes policiais foram processados, condenados, etc. e tal. No que diz respeito a Francisco Maílon, o que foi feito é o famoso método do John Wright, que até foi mencionado ontem pelo excelentíssimo ministro Rogério Schietti, que é todas as formas que a autoridade, né, aquela pessoa, o interrogador, o entrevistador, tem de tentar fazer a pessoa falar alguma coisa. Por exemplo, né, trazendo informações fantasiosas, né, criando uma situação fática, trazendo informações de que teria alguém falando sobre essa pessoa, fazendo jogos mesmo ali, jogos intelectuais, jogos morais com a pessoa. Esse tipo de coação, sim, manipulação definitivamente houve e está ilustrado nos vídeos, né? O que é mais impressionante nesse caso é que está tudo gravado. E finalmente ontem, quando a gente mostra só trechinhos muito pequenos desses depoimentos na delegacia, assim, deu para ver, visualizar no semblante dos ministros o desconforto, a certeza de que não é assim que se investiga um caso. Mais uma pergunta, doutora. Quantos Franciscos, pegando a experiência que a senhora e que o Instituto tem, quantos Franciscos mais podem existir só aqui no Distrito Federal foram condenados injustamente? A gente não tem esse número, infelizmente. Ainda não temos. Acho que o projeto com as defensorias, o próprio CNJ hoje tem se engajado muito para a gente começar a capitalizar mesmo, né, a criar essas referências, esses dados estatísticos, para que a gente possa trabalhar, um pouco engenheiro de obra pronta, né? A gente trabalha com os erros, olhando para o passado, porque o erro ele já foi consumado, ele está materializado nessa condenação injusta, mas não para ficar brigando com os erros. Eu não estou comprometida com o erro. A ideia de estatísticas, de dados, é pensando no futuro, como é que eu posso evitar esse erro, como é que eu posso evitar reiterar Franciscos, e várias outras pessoas. Nós tivemos outros tantos assistidos. Eu não sei te quantificar quantos outros Franciscos ainda existem, certamente muitos. O próprio Francisco me confidenciou em algumas oportunidades pessoas que o procuravam, né, sabendo do contexto do caso dele, mas que o procuravam ali na Papuda para falar que também eram vítimas de uma condenação injusta. E, infelizmente, eu te digo, mais do que a gente gostaria. Posso te falar que hoje o projeto Innocence Project Brasil recebe mais de 1.000 pedidos de ajuda por ano, e que sempre que a gente para analisar, para estudar e de fato a gente assume um caso, a gente consegue demonstrar a inocência e reverter essa condenação injusta. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada, gente. Pode ser feito agora para tentar de alguma forma reparar, nem seja minimamente para acontecer. A reparação indenizatória ela é muito bem-vinda, né? Ela reparar o tempo perdido de vida, de desgaste, de reprovação social, né? Porque esse homem saiu hoje, entrou um menino, saiu um homem da prisão 15 anos depois, e assim, como que a gente consegue
reverter essa imagem que foi construída a partir de tantos erros no que diz respeito a ele. Então, eu sou, sim, favorável, eu entendo como, não só eu, o projeto entende como devida uma indenização monetária pelo Estado, porque, afinal de contas, são seus agentes que estão ali promovendo, né, um processo que depois, né, foi reconhecido como processualmente ou materialmente equivocado, injusto. A gente tem um dano, então a gente tem que reparar. Até hoje, nós não conseguimos em nenhum dos nossos assistidos, embora todos tenham revertido a sua condenação na esfera criminal, nunca houve um pedido de reparação provido, né, procedido na esfera civil. Então, eu entendo que tem que haver, mas acho que a gente ainda tem uma outra batalha aí pela frente, que não é o que a gente faz. A gente tem parceiros, né, escritórios renomados no país que atuam aí sim representando esses assistidos. A gente fica só na esfera criminal mesmo. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada.